Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. É um prazer muito grande estar com você mais uma vez. No encontro de hoje estudaremos a lição intitulada Reis e Profetas. Os livros 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas são denominados livros histórico-literários do reino. Originalmente, cada par desses livros era considerado um só. Portanto, 1º e 2º Reis eram chamados apenas de reis. Eles contam a história dos reis que reinaram sobre Judá e sobre Israel. Assim, em 1º e 2º Samuel, o principal conceito abordado nos livros de reis é o reino de Deus. Como já destaquei, é mais fácil entender este conceito do Velho Testamento do que no Novo Testamento, embora também seja muito importante no Novo Testamento. Os livros do reino vão nos preparar para o estudo do Novo Testamento. O conceito do reino de Deus significa simplesmente que Deus é um rei e que tem um reino. Deus queria ser o rei desse povo separado, o povo hebreu. Se os filhos de Israel tivessem aceitado o plano de viverem sobre o reinado de Deus, o reino de Deus seria geográfico e literalmente na terra. Mas no livro de 1º Samuel, os filhos de Israel disseram que não queriam mais esse plano e rejeitaram Deus como seu rei. Os reis de Israel, descritos nos livros de 1º e 2º Reis, não foram a vontade orientadora, mas a vontade permissiva de Deus. Os livros de 1º e 2º Reis falam sobre o reino resultante da vontade dos filhos de Israel, de não terem mais Deus como rei. Deus queria que eles fossem o reino de Deus, mas os filhos de Israel quiseram um reino humano. Eles quiseram ter os seus próprios reis. No livro de 1º Reis, lemos sobre a divisão desse reino humano e no livro de 2º Reis, lemos como esses dois reinos separados foram tomados. Gostaria de lembrar, mais uma vez, que esses são os livros históricos e que buscamos exemplos e alertas contidos neles para nossas vidas. Encontraremos muitos alertas nos livros de Reis. Todos esses alertas ou avisos existem porque os reis foram maus e corrompidos e as consequências para o povo foram impressionantes. À medida que você lê as consequências resultantes do governo desses reis, lembre-se que Deus não foi responsável pelos reis. Lembre-se que Deus também não foi responsável por todas aquelas consequências. O povo foi responsável porque escolheu ter reis. E esses reis foram responsáveis pelas perversidades que cometeram. Os dois livros de Reis são importantes porque relatam a divisão, a queda e a tomada do reino. Poderíamos chamar o 1º e o 2º livros de Reis de ascensão e queda da nação hebraica. Há alguns versículos extraordinários no 2º livro de Reis. O versículo 2 do capítulo 17 descreve a escravidão do reino do norte pelos assírios. Os assírios conquistaram Israel, que eram as 10 tribos localizadas ao norte de Israel. Essas 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. Pelo menos nas Escrituras, essas 10 tribos que formavam o reino do norte não são mais citadas. São as 10 tribos perdidas de Israel. Na verdade, todo o capítulo 17 descreve o fim do reino do norte com o cativeiro dos assírios. No capítulo 25 do 2º livro de Reis, lemos sobre o terrível cativeiro do reino do sul por Nabucodonosor e os babilônios. Quando Jerusalém caiu, aqueles que não tinham sido mortos foram levados cativos para a Babilônia. Ciro, o Grande, imperador persa, foi tocado pelo Deus Todo-Poderoso e decretou a liberdade para todo hebreu cativo na Pérsia, deixando-os voltar para Israel para reconstruir seu templo, sua cidade, seu país. A seguir estudaremos os livros históricos pós-cativeiro. Esdras, Neemias e Ester contam o retorno do cativeiro babilônico de alguns dos filhos de Israel. O livro de Ester conta alguns fatos ocorridos na Médio-Pérsia entre os filhos de Israel que tinham escolhido não retornar para Israel. Depois de estudarmos o livro de Ester, teremos concluído o estudo dos livros históricos do Velho Testamento.
todos os profetas que escreveram os livros proféticos do Velho Testamento encaixam-se em algum lugar dentro do contexto dos livros históricos do Velho Testamento. Vamos conhecer esses profetas depois de estudarmos os livros poéticos do Velho Testamento. É um desafio descobrir o tempo e o contexto histórico onde cada um desses profetas se encaixam. Sugiro que você faça um quadro para visualizar a localização de cada um deles dentro desse contexto histórico. Além da sua importância histórica, os livros de Reis possuem lindos exemplos e alertas. No estudo desses dois reinos encontramos algumas das pessoas mais importantes que já viveram, os profetas. Vamos usar um minuto do nosso tempo para observarmos o que significa ser um profeta. A palavra profeta literalmente significa que fala por Deus. Essa palavra é composta de duas palavras que significam posicionar-se diante de e fazer brilhar. É isso que os profetas faziam. Foi Moisés quem recebeu a palavra de Deus, mas a partir de Josué os profetas receberam a ordem de pregar a palavra que já tinha sido dada a Moisés. Por isso, a partir de Josué, vemos os profetas pregando a palavra escrita de Deus. Os profetas também tinham revelações. Eles anunciavam a palavra de Deus. Eram pregadores. Em algumas ocasiões, o profeta tornou-se como um homem do tempo espiritual porque previa alguns fatos. O profeta frequentemente previa fatos que iriam acontecer. Essa dimensão do ministério do profeta nos fascina. Geralmente, quando falamos de um profeta, pensamos em um vidente espiritual. Apesar dessa parte do ministério do profeta ser fascinante, essa dimensão de previsão do futuro consistia uma porção relativamente pequena de seu ministério. A função principal do profeta era pregar a palavra de Deus. Eles deveriam se posicionar diante da palavra de Deus e fazê-la brilhar para o povo de Deus. Os pregadores ou profetas eram professores que deveriam responder às perguntas do povo sobre a palavra de Deus e também ensinar as Escrituras ao povo. O papel do profeta era exortar o povo a fazer o que as Escrituras ordenavam. Os profetas falavam em nome de Deus quando o povo precisava ser desafiado quanto à maneira como estava vivendo. Muitas vezes os profetas falavam em nome de Deus quando o povo não estava obedecendo a palavra de Deus. Você provavelmente já está familiarizado com os profetas. No primeiro livro de Reis, o exemplo mais importante é Elias. Ele também é o exemplo mais importante de um profeta no segundo livro de Reis. Você deve estar lembrado que quando estudamos o livro de Juízes, eu disse que Josué não preparou um sucessor. Nem os juízes que julgaram durante tanto tempo prepararam seus sucessores. Você está lembrado que eu disse que a razão de haver tantas quedas, tantos erros, era porque a liderança estava falida? Elias foi um exemplo de liderança porque preparou o seu sucessor. Quando seu ministério chegou ao fim, ele tomou a sua capa e a colocou sobre outro homem. Esse outro homem também se tornou um grande profeta. Seu nome era Eliseu. 2 profetas maiores serão reconhecidos e vão receber maior destaque no nosso estudo dos livros de Reis, mas eu quero enfatizar a importância de não se omitir nenhum dos profetas menores que não são tão conhecidos. No primeiro livro de Reis, capítulo 22, conheceremos um dos meus preferidos. O seu nome é Miqueias. Quando o reino foi dividido, os reis dos 2 reinos separados às vezes se uniam, mas na maior parte do tempo eles eram inimigos. Quase todos os reis do reino do norte eram iníquos e apóstatas, mas o reino do sul, vez por outra, teve bons reis. Esses reis não foram tão bons quanto Davi, mas alguns deles eram homens de Deus. Ezequias, Josafá e Josias foram reis bons. Apesar de eu nunca ter entendido por quê, quando estava em treinamento, uma das minhas tarefas quando estudava a história dos hebreus era decorar os nomes de todos os reis de Israel e Judá, a época em que eles reinaram e se tinham sido reis bons ou maus. Todos os reis de Israel foram maus, e apenas alguns poucos que reinaram de Judá foram bons. Por isso eu decorei a lista dos reis que foram bons. Todos os outros reis tinham sido maus. Isso facilitou o meu trabalho. Em 2 Reis, capítulo 21, o rei do reino do norte, Israel, e o rei do reino do sul, Judá, fizeram uma reunião de cúpula. O rei do reino do norte era Acabe, era iníquo. Josafá era o rei do reino do sul. Josafá era uma mistura de bom e mal. Quando esses 2 reis se reuniram, Acabe desafiou Josafá. Ele disse:
Os assírios ainda ocupam a região de Ramote Gileade. Por que você não manda o seu exército junto com o meu para recuperar Ramote Gileade? Você pode se perguntar o que aqueles dois reis estavam fazendo juntos. Depois que conhecemos esses dois reis, não dá para deixar de perguntar o que Josafá estava fazendo com um homem como Acabe. Acabe era totalmente corrompido e era casado com a rainha Jezabel. Acabe e Jezabel tinham 450 profetas pagãos e ímpios, eram profetas de Baal, e outros 400 representavam outras deidades. Eles tinham ao todo 850 profetas falsos. Quando Acabe apresentou seu desafio para Josafá, saiamos e lutemos contra os sírios juntos, Josafá disse. Você consultou os profetas? Nesse ponto da história, era uma tradição consultar os profetas para qualquer movimento que se fizessem. Acabe disse, você quer profetas? Então você vai ter profetas. Eu tenho uns 850 profetas por aqui. Acabe perguntou aos seus profetas, devemos sair e lutar contra os sírios? Aqueles profetas de Acabe de Jezabel não eram profetas de Deus, como aqueles que já descrevi. Esses profetas pagãos então disseram, sim, podem sair para a luta contra os sírios. A vitória será de vocês. Um desses profetas falsos chamava-se Zedequias e colocou chifres de ferro na cabeça e falou, é assim que você destruirá os sírios quando sair para lutar contra eles. Josafá chamou Acabe de lado e disse, sabe, eu acho que esses profetas são muito exagerados, especialmente esse aí com os chifres. Eu gostaria de saber se há algum profeta do Senhor entre esses profetas. Você tem algum profeta de Israel, um verdadeiro profeta? Eu não acredito nesses profetas aí, viu? Não tem nenhum profeta verdadeiro de Israel aqui? Eu não confio nesses profetas aí. Acabe respondeu, tem um profeta que não está aqui agora, mas eu o odeio, porque ele não profetiza nada de bom, ele sempre profetiza coisas ruins para mim. Josafá perguntou, qual é o nome dele? Vá chamá-lo. Acabe acabou respondendo, o seu nome é Micaías. Mesmo relutante, Acabe mandou uma mensagem para Micaías, mandando chamá-lo. Quando o mensageiro estava voltando para o palácio com Micaías, disse, os 850 profetas disseram que o sinal está verde, lutem contra os sírios porque vocês terão vitória. Por isso Micaías, pelo menos uma vez na vida, vê se concorda com os profetas de Acabe. Micaías respondeu, eu vou falar o que Deus me mandar falar. É uma pena, mas agora terei que interromper o nosso estudo. O relógio na minha frente não tem piedade, está me dizendo que meu tempo já acabou. Junte-se a nós em nosso próximo encontro com a palavra, quando veremos a maravilhosa história desse profeta desprezado, ignorado e humilhado, que falou em nome de Deus, sem se importar o que lhe custaria ser um instrumento de Deus para anunciar sua palavra para os reis de Israel e Judá. Programe-se. Sim, programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos especiais para você. E acredite, vale a pena obedecermos a Deus. É a melhor coisa que podemos fazer na vida. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.